Livro de apoio à razão da nossa fé, capítulo 2. Deus e a criação. O enfoque do presente capítulo é a unicidade do Deus Pai Todo-Poderoso e Criador do Universo. A declaração de fé dos ateus é: Deus não existe, o oposto da confissão de fé cristã. A Bíblia não é uma apologia à existência de Deus. Não há nela preocupação em comprovar que Deus existe. A existência de Deus é um fato consumado, uma verdade primária que não necessita ser provada, pois ele transcende a existência. O conhecimento humano sobre a existência do Criador está na própria intuição e razão no interior das pessoas. A Bíblia é a única fonte confiável e confirma a experiência humana. A primeira declaração dos credos. Os principais credos ecumênicos apresentam características especiais existentes em Deus. O credo dos apóstolos declara: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Da mesma forma, o credo niceno afirma: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E o credo niceno-constantinopolitano reafirma a fórmula nicena: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Alguns dos antigos credos locais dos primeiros 5 séculos da história da Igreja serviram como base dessas formulações ecumênicas. Todas essas declarações a respeito de Deus afirmam que Ele é um, exceto o credo dos apóstolos, que é Pai onipotente ou todo-poderoso e Criador de todas as coisas. Trata-se da revelação bíblica posta em maneira sistemática. Há nas Escrituras provas abundantes que fundamentam essas declarações dos credos. Muitos outros credos regionais dos 5 primeiros séculos dizem a mesma coisa, empregando às vezes a fraseologia similar. São informações importantes, pois falam que o nosso Deus é único, que é Pai, que é todo-poderoso e Criador de tudo o que há no universo. Tais declarações nada mais são do que interpretações precisas das Escrituras, que serviram para proteger a fé cristã do politeísmo e da idolatria dos gentios, e os cristãos das heresias. Isso se reveste de uma importância especial na época, quando os gnósticos ganhavam espaço no seio da Igreja. O gnosticismo atingiu o apogeu entre 130 e 170 d.C., mas o movimento já existia antes. O termo gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Trata-se, grosso modo, de um enxerto das filosofias pagãs nas doutrinas vitais do cristianismo. Sua marca registrada era o sincretismo. Suas ideias sobre a identidade de Jesus eram estranhas ao Novo Testamento e as ideias sobre Deus eram ainda mais exóticas. A escola gnóstica de Valentino, aproximadamente 130 a 170 d.C., ensinava a existência de inúmeros seres eternos que viviam em perfeita harmonia, sendo o Pai do universo um deles. Nesse modelo gnóstico, um dos seres eternos, Sofia, sabedoria em grego, teria destruído essa harmonia ao criar mundos para si, na tentativa de imitar o Pai do universo, e o resultado foi a expulsão do reino divino. Essa tentativa resultou no demiurgo, do grego demiurgos, artesão, um deus criador inferior que aparece no diálogo de Platão intitulado Timeu. Para os gnósticos, o demiurgo criou o mundo físico. Outra linha de pensamento gnóstica era de Marcião, falecido em 165 d.C. Ele ensinava que o Deus do Antigo Testamento era inferior e até mesmo defeituoso, e dizia ainda que não era esse o mesmo Deus do Novo Testamento.
Na sua mensagem, pregava que Jesus revelou um Deus até então desconhecido. Por isso, todos os cristãos deviam rejeitar tanto o Antigo Testamento quanto o seu Deus. Assim, a declaração "Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra", é um ato de adoração a Deus a quem damos crédito. A ideia aqui diz respeito àquele que governa tudo, que controla tudo, para enfatizar o poder e a soberania de Deus em governar todo o universo. Isso neutraliza o pensamento marcionita, que ensinava que o universo criado e governado por demiurgos e não pelo grande Deus Javé de Israel, revelado no Antigo Testamento. Paul Tillich, teólogo luterano e filósofo, diz o seguinte sobre as palavras iniciais do Credo dos Apóstolos, o que sem dúvida vale também para os outros. Deveríamos pronunciar essas palavras com grande reverência, porque por meio dessa confissão o cristianismo se separou da interpretação dualista da realidade presente no paganismo. O primeiro artigo do Credo é a grande muralha que o cristianismo ergueu contra o paganismo. Sem essa separação, a cristologia seria mais do que um dos poderes cósmicos, entre outros, embora talvez o maior deles. Tillich, 2004, página 41. O Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia é o mesmo Deus dos credos. A diferença está apenas na forma de apresentação, não na essência divina. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os seres humanos. O credo é a resposta do homem a Deus. Assim, os credos em sua forma embrionária estão presentes na Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é um em essência ou natureza, substituindo ou subsistindo por si mesmo. Só o Senhor é Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou o monoteísmo como parte do primeiro de todos os mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo declara: todavia para nós há um só Deus. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é de um só. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Porque há um só Deus. Foi o Senhor Jesus quem revelou Deus aos seres humanos por meio da Bíblia. O Deus que Jesus revelou é o Deus de Israel, e isso ele deixou claro ao pronunciar o primeiro e grande mandamento. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Essa é uma das várias declarações do Novo Testamento que ensina a ser o cristianismo monoteísta. A declaração aqui é reveladora, porque não deixa dúvida de que o Deus dos cristãos é o mesmo Deus de Israel, pois Jesus citou as palavras diretamente do Antigo Testamento. A paternidade e a onipotência de Deus. Assim como os antigos credos sintetizam o ensino bíblico sobre a unidade de Deus e o monoteísmo, da mesma forma, eles o fazem sobre a paternidade de Deus. Há abundantes declarações nas Escrituras sobre a paternidade de Deus. A figura do Pai, numa família conhecida e compreensível em todas as civilizações desde a antiguidade. Aplicada a Deus, torna-se um recurso extraordinário. Em primeiro lugar, porque mostra a doutrina de Deus não é abstrata. E não somente isso, pois são os pais que geram os filhos e são responsáveis por seu bem-estar, sustento, alimentação, vestimentas, saúde, educação e segurança. Essa manifestação de afeto e carinho acontece de maneira natural e ao mesmo tempo misteriosa. É a melhor e mais perfeita maneira de ilustrar e explicar o grande amor de Deus pelo ser humano. A quem se refere a expressão Deus Pai Todo-Poderoso ou fraseologia similar
nos antigos credos. Os antigos intérpretes e exegetas tomaram essas palavras desde muito cedo em relação especial à Santíssima Trindade, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a este o Pai Deus o selou. Mas Deus como o Pai na Bíblia tem significado mais abrangente. O título Pai no Antigo Testamento se refere aos filhos de Israel. Denota a relação mediante aliança, concerto, de maneira coletiva a Israel no todo, as pessoas como seus filhos, e ao ungido rei, o Messias. No Novo Testamento, é frequente a frase o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e fraseologia similar, e também nosso Deus e Pai ou Pai Nosso, principalmente nas introduções das epístolas paulinas. Jesus nos tornou filhos de Deus por adoção, a razão pela qual temos a liberdade e o direito de chamá-lo de Pai. A palavra aramaica Abba, ou literalmente papai, demonstra uma relação de intimidade dos crentes em Jesus com Deus. A ideia de que Deus é o Pai de todos os seres humanos é biblicamente válida por causa da criação, mas isso não implica relação pessoal ou espiritual. No Evangelho de João, o termo grego pater, pai, aparece 136 vezes e 120 delas se referem a Deus. Nos evangelhos sinóticos, essa referência a Deus é bem menor, mas permanece a mesma ideia. O título de Pai se diferencia dos demais títulos e funções de Deus, porque nunca se aplica a Jesus nem ao Espírito Santo. Há uma vasta lista de atributos, títulos, funções e obras de Deus Pai presentes no Filho e no Espírito Santo, mas o título de Pai é exclusivo ao Deus Pai. Alguém pode argumentar sobre a profecia messiânica que emprega as palavras Pai da eternidade. O bispo Sabélio costumava citar palavras proféticas para fundamentar a crença unicista de que Pai e Filho é Pai. Mas o que a Bíblia ensina aqui é que o Messias, como rei, o principado, está sobre os seus ombros, é Pai do seu povo, e não o Deus Pai. O Filho é Deus igual ao Pai, mas não é o Pai, senão o Filho. Ser todo-poderoso é o mesmo que ser onipotente. Esse atributo é exclusividade divina, no Deus Trino e Uno. Os credos começam reconhecendo esse atributo no Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A expressão Todo-Poderoso é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. E a ideia nos antigos credos é de poder fazer todas as coisas, tudo o que deseja. A onipotência ad extra está limitada somente pela natureza ou essência do próprio Deus e por nada externo a Ele. Por exemplo, Deus não pode mentir, e isso não deve ser interpretado como limite de seu poder. Antes trata-se da sua essência, pois Ele mesmo é a verdade. Os cristãos reconhecem que Deus pode todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Bíblia versus ciência. Não é verdade que a ciência contradiz a Bíblia e vice-versa. É necessário saber o que realmente é ciência e se os pressupostos científicos são realmente científicos. Se o resultado dessa investigação for positivo, resta ainda saber se o pensamento teológico é realmente bíblico ou se não está fundamentado numa falsa interpretação das Escrituras. Um exemplo clássico disso são as descobertas científicas de Galileu Galilei, que contrariavam a interpretação da Igreja Católica e não a Bíblia, pois o Papa achava que apenas o Sol e a Lua se moviam, e não a Terra, com base na interpretação dada à passagem do dia longo de Josué. Os cientistas já investigaram diversas áreas do saber humano, astronomia e cosmologia,
biologia e genética, e paleontologia e geologia, métodos de datação geofísica e hidrodinâmica, porque um número considerável deles rejeita completamente o evolucionismo. Muitas coisas no currículo escolar na área de ciências naturais precisam ser revistas, segundo um número considerável de cientistas. Toda a criação louva a Deus. Seres espirituais, racionais e irracionais e toda a natureza. Os ateus não adoram nem louvam a Deus. Acham que não precisam dele e não participam da adoração a Deus. A existência de Deus é um fato. Trata-se de uma verdade primária que não precisa ser provada. Seria insulto à inteligência humana dizer a alguém que um relógio simplesmente apareceu do nada como resultado do acaso. O Salmo 19 mostra que o universo por si só comprova a existência de Deus. As coisas visíveis de Deus são claramente vistas como recursos que Deus deixou para que o ser humano reconheça a existência do Criador, para que eles fiquem inexcusáveis. Será que eles pensam que, negando a existência do Criador, escaparão da condenação eterna? Se for isso, estão enganados. A única salvação é o Senhor Jesus Cristo.